Eu vou precisar de fita de cetim, de uma tesourinha e um isqueiro. Eu vou cortar a fita do tamanho que eu vou precisar. Eu vou medir pela cabeça do boneco. Eu vou posicionar aqui na testa até o tamanho que eu quero que fique o cabelo. E daí eu corto sempre um pouquinho a mais. O objetivo é que eu possa ajustar o corte depois que o cabelo já está costurado na cabeça do boneco. A primeira coisa que se faz é deixar um dos lados da fita bem retinho e usar o isqueiro para queimar essa ponta. Você usa a base da chama para queimar bem a ponta aí da fita, para evitar que fiquem soltando fiapos. Eu vou cortar um lado, eu vou queimar um lado só, o outro lado não precisa. O próximo passo é cortar essa costura que fica na lateral da fita. Vou cortar ela toda. De um lado e depois do outro também. Corto toda a costura lateral. Feito isso, eu consigo desfiar essa fita a partir das laterais. Os primeiros ficam um pouco picotados porque o corte da lateral foi um pouco irregular. Ó, esse pontinho tá enganchando um pouco, então eu vou cortar um pouquinho mais. Então, eu começo a puxar os fiapos pela lateral. Ele não solta no final porque eu queimei, então tá bem presinho. Eu vou puxando. Começo a tirar um pouquinho do outro lado também. Chega a um certo ponto que você consegue puxar os fiapinhos na horizontal. Ó, fica bem mais fácil e é muito mais rápido assim. Então, você desfia alguns no comprimento e depois de um certo ponto começa a desfiar os fiapinhos na horizontal. Vai puxando até o final da fita. Ó, aqui eu tenho a minha primeira mechinha. Cortei várias fitas no mesmo tamanho e vou desfiar todas elas, uma por uma. Ó, já tenho 2 mechinhas. Quando você junta, ó, já dá um pouquinho de cabelo. Parece cabelo de verdade. Meu japinha já tá ficando cabeludo.
Desfiei todas. Agora eu vou usar uma agulha e linha de costura comum. Vou mostrar para vocês como é que eu costuro esse cabelo. Se o cabelo fosse partido ao meio, eu iria imaginar uma linha centralizada na cabeça e ia começar a costurar nessa posição. Se fosse um cabelo jogado de lado, eu ia imaginar uma linha na lateral da cabeça e posicionar o cabelo dessa forma. Entretanto, o meu japonês usa o cabelo jogado para trás. Então, eu vou posicionar ele aqui na frente da testa, na horizontal, e vou costurar assim. Tem um lado da fita que é mais fosco e um lado que é mais brilhosinho. Eu costumo deixar o lado mais brilhoso para fora ou para cima, né? Se eu simplesmente posicionar assim, vai aparecer a costura. Então, eu viro ela ao contrário, costuro nessa posição, porque depois quando eu jogo esse cabelo para trás, esconde a costura que eu fiz. Desse jeito assim. Vamos começar. Eu posiciono onde eu imagino que começaria a linha do cabelo dele e começo a passar a agulha. Não tem segredo aqui, tá? Você não precisa ter nenhuma técnica específica de costura. Dá um nozinho aqui no início e vai passando a agulha pela fita e pela cabeça. É normal a linha enganchar um pouquinho, agarra na orelha, às vezes embola no cabelo, então tem que ter um certo jeitinho aqui. Com a prática a gente vai aperfeiçoando. Eu vou sempre jogando a linha para trás para evitar que ela fique enganchando na orelha, numa outra parte do corpinho ou no próprio cabelo que eu tô prendendo. Prendi a primeira mecha de cabelo, ó. Quando eu jogo para trás, olha o efeito que eu falei. Esconde a parte que eu costurei. Agora, nós vamos prender a próxima mecha de cabelo. Novamente, eu verifico qual é o lado mais brilhoso da fita para poder posicionar adequadamente. E aí, eu posiciono essa fita no finalzinho da primeira mecha que eu prendi e imagino a linha do cabelo natural que seguiria, circulando a cabeça. Aí eu dou um nozinho na ponta da próxima fita por cima da primeira que eu prendi
e prossigo costurando como eu fiz com a primeira. Quando eu chego aqui atrás, eu já começo a fazer uma curvinha para chegar na linha da nuca. Aqui atrás, eu já não preciso mais daquele truque de virar o cabelo, porque essa parte já vai ficar por baixo dos outros e a costura não vai aparecer mesmo. Eu vou fazer isso em toda a volta da cabeça, um círculo de cabelo por dentro do outro, até cobrir toda a cabeça. Chega um ponto que basta você ir colocando a fita na horizontal de uma ponta a outra para ir enchendo a cabeça. Olha, terminei de preencher a cabecinha, costurei a minha última mecha e agora o meu bonequinho já é cabeludo. A partir daqui eu posso fazer o penteado que eu quiser. No caso do meu bonequinho, ele vai ter um rabinho de cavalo para trás. E ele vai ter também costeletas. Então, eu deixei 2 mechinhas aqui nas laterais para poder fazer as costeletas. Eu vou cortá-las na altura que eu quero. Corto de um lado. Corto do outro na mesma linha. E para que essas costeletas fiquem fixas, eu uso um pouquinho de cola. Cola branca comum, pode ser cola de tecido. Quando ela seca, ela fica transparente, então não vai ficar esbranquiçada. Ó, eu coloco a costeleta sobre um pinguinho de cola só. E já é suficiente. Aqui atrás agora eu já tenho um rabinho de cavalo amarrado com uma liguinha de silicone e tá um pouco mais comprido do que eu queria. Então eu vou cortar na altura que eu quero. Eu vou marcar aqui com o dedo e vou cortar com a tesourinha. É melhor você ir cortando sempre um pouquinho maior do que você imagina, porque se precisar você diminui. Porque se você cortar muito curto, corre o risco de ficar o corte errado e não ter como corrigir. E aí eu dou uma ajeitadinha. Para dar um aspecto mais natural, eu vou colocando a tesoura nessa posição assim. E vou dando uma picotadinha nas pontas. Prontinho. Temos um japonês cabeludo e aqui tá o meu bonequinho pronto, já caracterizado, customizado. Obrigada por ter assistido esse tutorial. Nos vemos no próximo.